Boa noite a todos, que a paz esteja com todos. Estamos aqui nessa noite de quinta-feira, nosso culto de quinta-feira, culto de cura, de libertação. E eu gostaria de estar falando no versículo, no Salmo 20, versículo 7 e 8, está escrito assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E nessa certeza, nessa confiança, nós iniciamos o nosso culto nesta noite, crendo que Deus está conosco, crendo que Ele é poderoso para mudar toda a situação difícil que muitas vezes nós temos vivido. E eu convido você para orar comigo agora. Você que é membro aqui da nossa igreja, você que mora em Arapoti, nós sabemos o quanto a nossa cidade necessita da nossa oração. Que nós possamos realmente levar a sério este momento, as dificuldades que a tua cidade tem vivido, mas nós aqui, principalmente em Arapoti, precisamos invocar o nome do Senhor nessa noite, precisamos realmente crer que esse Deus é poderoso para mudar a nossa situação. E nessa noite de cura, nessa noite de libertação, eu te convido a orar no nome de Jesus, invocar o nome do Senhor e alcançar o favor e a misericórdia do Senhor nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, reunidos para mais um culto, onde estamos buscando o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, dentro da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Arapoti, e nós sabemos o quanto a nossa cidade nesta noite precisa, Senhor, de um milagre, precisa de uma intervenção do Senhor. E nós, filhos do Senhor, os irmãos que estão orando na sua casa, nós, ó Deus, que estamos aqui na igreja, eu, meu esposo, meu filho, nós invocamos o Teu nome, Senhor. A palavra que, ó Deus, falei aqui neste momento, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, e nós nos levantamos e estamos de pé. E é no Teu nome, Senhor, que nós cremos, é no Teu nome que nós cremos que a vitória é nossa. A vitória, ela nos pertence, a vitória pertence ao povo de Deus. E o povo de Deus se une em adoração, se une em louvor nessa noite. Nós vamos cantar Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui. Nós aqui na igreja, você aí na tua casa, nos ajuntamos agora para exaltar o nome do Senhor. Vamos estar louvando o nome do nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu creio na palavra, eu creio que a palavra de Deus ela é verdadeira. E nós sabemos que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, mas quando nos voltarmos para o inimigo, nós temos que realmente fazer com que ele saiba onde é o lugar dele. E nós sabemos que no poder que o nosso Deus nos concede, através do nome de Jesus, nesta noite nós oramos e repreendemos toda a ação do inimigo. E este próximo hino que nós vamos cantar, ele diz assim: abra o teu coração e deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou, o inimigo está vencido. O inimigo foi vencido na cruz, quando Jesus morreu, quando ele derramou o seu sangue. O inimigo foi vencido na cruz. Nós não temos que temer ao diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao inimigo. E é isso que nós vamos fazer através da nossa adoração, do nosso louvor ao Senhor. Nós dizemos para o inimigo que o Deus que nós servimos é todo poderoso e que ele está derrotado em nome de Jesus. Vamos cantar mais essa canção. Abra o teu coração, deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou, o inimigo está vencido. Põe agora a tua fé em Jesus de Nazaré. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando o Senhor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha que ele vai instalar, ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, ele é o leão da tribo de Judá. Põe agora a tua fé em Jesus de Nazaré. Põe agora a tua fé em Jesus de Nazaré. E esqueça a sua luta. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha que ele vai instalar, ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, ele é o leão da tribo de Judá. Passe pela luta cantando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha que ele vai instalar, ele pisa na brasa pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, ele é o leão da tribo de Judá. Só ele é Deus, aleluia. Exaltado, Senhor, seja o teu nome, bendito seja o nosso Deus. Pastor, está com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Aqui estamos nós, mais uma noite, quinta-feira, 25 do mês de junho do ano 2020. Um ano muito atípico, né? Onde nós estamos aqui praticamente desde a metade do mês de março,
com dificuldades de realizar cultos presenciais, fazendo lives, mas glorificamos a Deus pela vida dos amados, pelos fiéis que Deus tem nessa terra, por poder nos comunicar com vocês, né? Ano de pandemia mundial, e agora nós aqui no sul do país temos uma ameaça de uma gigantesca nuvem de gafanhoto. O pessoal ali do Caribe e Amazônia para cima podem ser visitados por uma nuvem de areia que vagou a sabe-se lá quantos por hora por sobre o Oceano Atlântico, já toca a costa do lado de cá. Tudo isso acontecendo, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo, e nós amamos este Deus, não por aquilo, por qualquer outra coisa, por aparências ou por sentidos ou sintomas externos. Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz assim: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, louvado seja Deus por essa bendita palavra. Eu prometi aos amados um comentário aqui sobre príncipe ou mendigo. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, você que pode, em 2 Samuel capítulo 9. O capítulo 9 de 2 Samuel, ele é curto, ele tem apenas 13 versículos, e eu gostaria de ler os 13 versículos aqui com os meus irmãos. 2 Samuel capítulo 9, por favor. Diz assim as sagradas letras: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, para que viesse a Davi. Perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse: ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és o teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o teu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Antes de meditar na palavra, mais uma palavra, um minuto de oração, amados. Deus bendito, Deus poderoso, Deus santo,
A Ti, ó Deus, elevamos nossas canções e agora nossas orações, e agora nos assentaremos para ouvir a Tua palavra. Quando oramos, falamos contigo, quando cantamos, exaltamos o nome bendito da Tua glória, mas agora é o momento de o Senhor falar conosco. Fala conosco, Senhor. Apesar desse instrumento aqui ser tão falho e pequeno, mas usa da Tua grande bondade e misericórdia. Fala com os ouvintes deste vídeo, desta live, desse culto online, Senhor. Fala com esta casa, fala com o doente, fala com a pessoa que está de quarentena, fala com a cidade de Arapoti, fala com a região, fala, meu Deus, com o estado, quem sabe até fora das divisas, aonde chegar a minha voz agora, que o Teu poder e a Tua graça, Senhor, esteja se movendo, ó Deus, para curar, movendo, ó Deus, para perdoar, movendo, ó Deus, para sarar realmente o nosso povo e a nossa terra, pois temos sim uma identidade, Senhor, ainda que estejamos coxo dos pés, ainda que estejamos em Lodebar, na casa de Maquir, ainda que estejamos distantes, ó Deus, da mesa do rei, mas nessa noite, com certeza, o rei manda chamar a todos, e quando o rei manda chamar, a restituição, a cura, os traumas são curados, os pecados são perdoados e a vida é mudada. Portanto, Senhor nosso Deus, eu apresento a Ti a nossa vida, a vida de toda essa amada igreja que comigo cultua o Senhor agora, e queremos a Tua bondade, ó Deus, e queremos ouvir a Tua voz. Pode chamar, eis-nos aqui, queremos ouvir a Tua voz em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, obrigado por estar participando, obrigado pelo número de famílias que a gente tem atendido dessa forma, né? Nos ajude fazendo mais do que isso, o que é, pastor? Compartilhando, o que é mais? Chamando outras pessoas para também estar assistindo, participando desse momento. Mas vamos direto à palavra, prometo ser breve. Alguém que está aqui sentado e que fez a primeira parte aqui do culto diz assim: quando ele diz que vai ser breve, está complicado. Mas você mesmo. Esse texto, ele fala por si só. Então aqui, eu não estou aqui para trazer algo de forma alguma, novidade, não sei o que está. Não, está aqui. O texto, a mensagem que eu vou pregar, emana do texto. O texto fala, a Bíblia fala. A palavra de Deus tem razão. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta e esse fato, esse episódio acontece por volta de 1040 anos antes de Cristo, nos dias de Davi, após Davi já ter vencido várias guerras e ter várias vitórias. Então chega um momento que ele está no seu palácio, ele se lembra de uma aliança. Irmãos, se existe uma coisa, eu vou fazer um parênteses aqui, um pequeno, não é o tópico da mensagem, mas eu preciso falar um pouquinho disso. Se existe uma coisa que você nunca perde, é de ser uma pessoa aliançada com Deus, aliançada com as Escrituras, aliançada com propósitos firmes. Você e eu precisamos de alianças. Davi era um homem de fortes alianças, ele tinha aliança com Jonatas, e agora nós entendemos aqui, ele lembra da aliança. Jonatas já é morto, Saul já é morto, mas ele lembra disso, e ele pensa com ele, e ele não pensa malignamente, né? Se ele fosse um cara maligno aqui, ele podia pensar assim: se tiver alguém da linhagem real, de sangue real, eu acabo com a vida. Mas ele pensa exatamente o inverso. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, de bondade para com ele, por amor de Jonatas, pela aliança que sempre tive com Jonatas.
por entender que foi meu companheiro nas batalhas, que me livrou da espada do seu próprio pai, que me livrou em momentos difíceis, e eu tenho uma aliança que não pode passar assim. Então você nunca perde em ser uma pessoa de alianças, em honrar alianças, e honrar o teu líder, o teu gerente da empresa, do banco, da loja, né? Ser uma pessoa aliançada com a sua igreja local, com o seu pastor, em ser um dizimista fiel, em ser um crente fiel, em tomar a Santa Ceia, em fazer parte de uma família, em ter aliança, falando de valores cristãos, mas aí voltando para a família, né? Um homem de aliança com a sua esposa, com os seus filhos, convertido à família, isso é por demais importante, isso nunca vai cair em memória de esquecimento, Deus vai honrar. Mas vamos ao texto, voltando aqui, Davi se lembra disso, e Davi faz essa pergunta: existe ainda? A família de Saul parece ter acabado, parece que não há mais ninguém. Tem alguém da linhagem real? Tem ainda algum filho, algum príncipe, alguém para que eu possa honrar por amor de Jonatas? Então aparece um cara chamado Ziba. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O nome Ziba quer dizer depreciador. Sempre que aparecer um Ziba no teu caminho, ele vai tentar depreciar o que Deus tem na tua vida. Quem é você? Quem é você? Você nunca vai chegar. Você não vai de forma alguma passar nesse vestibular, concluir essa universidade, essa faculdade. Você não vai terminar esse curso. Você é um insignificante. Então esse tipo de gente que tenta matar sonhos são depreciador, o próprio nome deles. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, para você entender e gravar, e quando você estiver escutando, lembrar do que eu estou pregando, dizer assim: epa, o pastor falou que Ziba não morreu, Ziba anda solto por aí. Escuta, eu vou falar de novo: Ziba não morreu. Esses matadores de sonho andam solto por aí. Por isso que a gente tem que ser uma pessoa de aliança, por isso que a gente tem que ser uma pessoa de firmes convicções, por isso que a gente tem que ser uma pessoa de crenças estabelecidas, absolutas, verdades absolutas, né? No mundo do relativismo, onde tudo é relativo, as pessoas, hoje mesmo alguém dizia, né? Mas sempre teve nuvem de gafanhoto. Ah, mas de vez em quando tem uma epidemia ou outra. Ah, mas passa esse vírus, já vem outro. Ah, mas sempre aquilo, sempre aquilo. Opa! Presta atenção nos sinais, meu amado. Então, não vamos relativizar, não. Nós cremos em verdades absolutas. O povo de Deus, ele tem verdades absolutas. Nós somos aquele povo que guarda a verdade absoluta das Escrituras. Deus, para formar um povo e tirar e colocar eles nos trilhos, ele disse assim: não olha nem para a direita nem para a esquerda, segue esse caminho, Josué. Nem para lá e nem para cá, é aqui, o centro é a Escritura, o centro é os mandamentos, o centro são valores absolutos, que o céu e a terra passam, mas a minha palavra não passa. Então, quando você estiver escutando, só não vou ficar falando de Ziba aqui, mas eu não posso pular ele também, porque o próprio nome do cara já diz isso: Ziba, depreciador. Tem muita gente que vai aparecer na tua caminhada, na tua carreira, durante a tua vida, e vai tentar depreciar. Quem é você para ser um empresário? Quem é você para ser o dono de uma fazenda? Quem é você para ser o pastor de uma grande igreja? Quem é você para ser um obreiro e pregar que o mundo vai ouvir tua voz? Quem é você para receber, né? Com certeza falar isso para Eliseu. Aí Deus precisa dizer para Elias: passa lá, tem um cara arando terra, joga a capa sobre ele, unja ele como profeta em teu lugar. E ele foi ousado. Então é o seguinte:
Como, Elias? Você não é capaz, um arador de terra não pode pegar a capa de Elias, né? Um João Batista não é capaz de batizar um Cristo, Senhor, mas foi esses homens que Deus usou, e são esses homens que Deus continua usando. Então, quando aparecer na tua frente um Ziba, né? Quando aparecer na tua frente, minha irmã, alguém para depreciar a tua caminhada, você manda para o raio que parta, não aceita isso aí não. O justo aborrece as notícias funestas. O justo não fica feliz com esse tipo de conversinha de Ziba. Então veja como que Ziba se apresenta. Ziba se apresenta para Davi, e o Davi pergunta, e o Davi diz: resta ainda alguém da casa de Saul? E ele diz: sim, resta. E o Davi pergunta: onde está? Está lá na casa de Maquir, em Lodebar. Está lá, casa de Maquir é vendido como escravo, é vendido como nada. Lodebar é lugar de vergonha, é lugar de fome, é lugar de dor. É esse lugar que ele vive, casa de Maquir, vendido, escravo, envergonhado. Ele nem anda, ele é coxo dos pés, ele se arrasta no meio dos outros. Esse é o Ziba. Esse é o Ziba. Davi escuta, né? Afinal de contas, a gente tem dois ouvidos, tem que escutar e tal. Então, irmãos, preste atenção nesses detalhes. Isso aqui pode muito. Por quê? Porque na sequência aqui você vai ver, nós estamos falando de alguém que tem sangue de príncipe. Nós estamos falando de alguém que nasceu na casa do rei. Nós estamos falando de alguém que, apesar de ser coxo, e apesar de estar na casa de Maquir, e apesar de estar sem comida, todo depreciado, todo vendido, escravizado e acabado, envergonhado, humilhado, ele é príncipe, ele é filho de Jonatas, ele é neto de rei, ele é linhagem real. E é nisso que eu queria focar contigo, porque eu não vou ter aqui, eu não estou dando uma aula, para depois, eu tenho que partir rápido para aquilo que se faz necessário, mas eu quero que você acompanhe o raciocínio. Veja, Davi aqui, nos dias de hoje, nós vamos pensar, Davi é o próprio Deus. É o próprio Deus. E a figura de Mefibosete? Isso era a minha realidade. Isso era a tua realidade. E quem sabe a de alguns agora mesmo. É a figura de um vendido, miserável, sem pasto, sem nada, escravo do mundo, escravo do vício, escravo da promiscuidade sexual, escravo da pornografia, escravo dos filmes de terror, escravo das novelas da Rede Globo, escravo de série, escravo disso, escravo daquilo, escravo da carne, escravo do pecado, escravo, vendido, sem pasto. Mas escuta, mesmo aleijado, coxo, mas escute, a Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e é pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, Mefibosete tem condição de chegar à presença do rei, à mesa do rei? O estado de Mefibosete é capaz de adentrar os portões do palácio? O estado em que eu me encontrava era capaz de por mim mesmo nascer de novo? Havia em mim força para vencer o pecado que tão de perto me rodeava, como diz a carta de Hebreus no capítulo 12. Havia em mim condição de vencer? Não havia.
Havia em nós algo que pudesse ser apreciado por Deus. Deus viu que o céu não ia ser céu se eu não fosse salvo. Deus certo olhou lá de cima e disse assim, aqui fala. Não, irmão, não havia. A figura nossa que é a figura de Mefibosete. É essa figura, mas o que o rei faz? O rei diz assim, é aleijado? É. É manco? É. É coxa, raça? Sim. Está lascado? Tá. É escravo? É. Está sem comida? Tá. Mas o rei manda buscar. Escute, o rei manda te chamar. O rei, quando ele manda chamar, irmão, pode o rei ter acabado de conversar com Ziba. E esse Ziba é maligno, e a vida dele conta a história dele. Não só aqui nesse texto, na vida dele. Já estudei sobre esse cara, mas não é sobre ele que eu estou pregando aqui agora. Eu quero pegar uma outra direção para conversar contigo. Mefibosete é verdadeiramente a nossa realidade. Uma realidade de vendido, de escravo, de sem nada, de sem condição alguma, com traumas. Quantos de nós, com traumas familiares, com traumas emocionais, traumas psicológicos, traumas da vida? Quantas mulheres que Jesus salva e traz para ser uma princesa de Deus, que foram estupradas na sua adolescência, na sua meninice, talvez na infância. Quantos meninos que Deus salva, que tiveram uma vida promíscua e hoje são pais de família. Quanta coisa linda o nosso rei faz, porque ele não olha a condição, não quer saber. Ô Ziba, você fica contando detalhes. O Mefibosete está lá, a casa de Maquir, Lodebar, não sei o que, Parará. Ele está lá, morando desse jeito, daquele, não tem saneamento básico, não tem sequer um banheiro, não tem nada. Mas eu não estou perguntando isso, Ziba. Eu quero saber se existe um filho de Davi, se existe um filho de Saul, um filho de Jonatas, um neto do rei. Eu vou usar da bondade de Deus para com ele. E o rei nessa noite, que se chama Jesus de Nazaré, que venceu a morte, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o rei está falando com pessoas que estão com medo da pandemia, com medo de novo de gafanhoto, com medo disso, com medo daquilo, com medo da morte, com medo da vida, com medo do desemprego, com medo, cheio de traumas. Talvez numa quarentena que já virou oitentena, que já virou não sei quantas e a coisa não parece não ter fim, como alguém dizia hoje aqui no corredor dessa igreja para mim. Eu dizia assim: filho, vamos ficar firmes. Em dias bons, um dia de cada vez, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje é 25 de junho, amanhã é 26, então vamos terminar o 25, e o amanhã pertence a Deus, e o mês de julho pertence a Deus, e o mês de agosto pertence a Deus, ao Senhor pertence. Se o Senhor se agradar de nós, Ele não deixa morrer ninguém desse coronavírus aqui. Ele dá uma onda de cura poderosa, que é isso que eu estou crendo, estou acreditando, estou profetizando, estou andando nos corredores dessa igreja, muitas vezes sozinho aqui, estou sentado aqui perto dessa mesa durante o dia e dizendo: o Senhor cura o nosso povo, o Senhor sara a nossa terra, sara essa nação, Pai. Querido, presta atenção, o rei está mandando chamar pessoas hoje. E não importa onde esteja, porque a graça de Deus é maior que tudo isso, o amor do Pai é maior que tudo isso, e é isso que a gente vê o texto falando por si.
Sabe, não fica escutando os ziba, não, que estão aí, na tua orelha, esquece esse ziba. Você vê que o rei diz assim, vai buscar. Aonde que está? Está lá em Lodebar, está lá vendido, está lá na casa de Maquir, está lá sem comer, mas tem natureza de príncipe. Pode estar coxo agora, eu posso estar falando com pessoas agora que estão coxos dos pés, sentindo-se amarrados pela quarentena, vendo sua vida financeira ir à bancarrota, vendo a saúde indo de mal a pior. Mas se o rei manda chamar, quero ver coronavírus, quero ver nuvem de poeira, quero ver nuvem de gafanhoto, quero ver saraiva, fogo, fumaça, nada segura a voz do Todo-Poderoso. É a voz de Deus que manda nesse negócio aí fora, e manda na tua vida, e manda na minha, e o rei está buscando gente hoje. O rei manda te chamar. Então mandou o rei Davi trazê-lo. E quando o rei manda no Lodebar, não? Terra de tristeza e dor não segura. Nada segura. Mas pode, esqueça. O rei tem autoridade para dizer, vem, tem que vir. Vem arrastando, porque ele vem arrastando. A história desse menino, né, é meio que trágica na infância dele. A pessoa que cuidava dele deixou cair, a roda dos carros daquele tempo, né, passaram por cima, não tinha esses recursos e ele ficou coxo. Mas enfim, eu também não vou ficar aqui contando a história da vida de Mefibosete. Vamos lá. O importante para mim aqui, e o foco da minha pregação é outro, é que o rei, ele está olhando para nós agora. Segundo Crônica 16:9 diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra, ele se mostra forte para aquele que o coração é dele. E o rei está olhando, e o rei está mandando buscar. E o rei mandando buscar, o súdito tem que vir. E quando o rei traz para a mesa dele, sabe quem senta na mesa do rei? Que está à mesa do rei. O rei está entronizado. Aí lógico que a mesa do rei, né, desse tamanho aqui, né? Cumprimento isso aí, igreja que eu mais. A mesa do rei sentam os filhos do rei, sentam os herdeiros do rei, os príncipes do rei, aqueles que o rei diz, esse come na minha mesa. Mas isso é de linhagem real. Você sabe quando que passava na cabeça de Mefibosete que Davi ia fazer isso aqui? Mas nunca. O cara cheio de trauma. Traumas familiares, família toda arrebentada, que é a história de família dele. Agora ele vai, se inclina diante do rei, e o rei pergunta assim, Mefibosete? Eu parece que fico imaginando essa cena, assim, eu já chorei tanto lendo isso aqui, irmão, você não tem noção. Talvez para você é só mais uma leitura, só mais um culto, mas o Espírito de Deus, ele está nesse negócio aqui. Mefibosete, é o mesmo que tivesse Maria, Joaquim, Antônio, Sebastião, Ana. Mefibosete, ele diz, eis aqui o teu servo. Então o rei disse, não temas. O cara está morrendo de medo. Vai chegar um soldado, vai cortar minha cabeça, eu sou príncipe. Eu sou ameaça para o trono dele. Apesar de eu estar tudo lascado, é isso que ele pensa, vou morrer. Mas olha a palavra de Davi. Não temas, porque eu vou usar a bondade para contigo por amor de teu pai, Jonatas. E tem uma coisa, quando o rei manda chamar, olha o que Davi faz aqui.
eu vou restituir o que você perdeu, Mefibosete. A vida te deu golpes, a vida te deu rasteiras, a vida te levou para a casa de Maquir, a vida te levou para Lodebar, a vida te levou para a promiscuidade, a vida te levou aos vícios, a vida te levou a pensar em suicídio, a vida te levou a achar que você era a pior pessoa da terra, a vida te levou aos golpes e mais golpes, a você ficar prostrado. Mas quando o rei manda chamar, junto com o chamamento do rei, vem restituição, vem honra, porque a palavra do rei, ela por si já, ela levanta a vida de uma pessoa. A palavra do rei coloca o homem de pé, e o nosso rei Jesus, ele nos mandou chamar, e ele nos põe de pé, porque no sangue dele nós temos uma vida nova. Ele nos chamou para ser nova criatura. Querido, olha só a palavra do rei, olha a palavra do rei. Eu vou usar de bondade para contigo, por amor de teu pai Jonatas, e eu vou restituir todas as terras de Saul teu avô e de teu pai Jonas. E você, filho, come na minha mesa para sempre. Enquanto eu for rei de Israel, tem a cadeira de Mefibosete. Enquanto eu for rei de Israel, você tem tratamento de príncipe. Enquanto eu estiver nessa cadeira, eu honro a aliança que tinha com teu pai. Querido, preste atenção numa coisa: o meu Deus é Deus de aliança, e no sangue do seu Filho Jesus, Ele fez uma aliança com seus eleitos, com seus escolhidos, com aqueles que têm a marca do Cordeiro. E eu quero que entendas uma coisa de uma vez por todas: Ele te chama para sentar à mesa com Ele. Mas pastor, está tão difícil. Mas Ele é o rei, e nós somos súditos. E será que a palavra do rei tem ou não tem poder nessa noite? Tem. Então o rei, se a palavra de Davi, eu fico pensando comigo assim, se a palavra de Davi, a palavra, só isso, devolveu terras a Mefibosete, devolveu lugar de príncipe a Mefibosete, devolveu honra a Mefibosete, devolveu uma casa a Mefibosete, devolveu servos a Mefibosete. O que é a palavra do rei Jesus? Tem um cara que não era nem crente do jeito que eu e você somos assim, centurião romano, e ele chegou, Mateus 8, ele disse assim: Senhor, não precise ir na minha casa, meu servo está doente. Está doente, mas basta uma palavra tua e o meu servo levanta, porque eu sei diante de quem eu estou. Amado, às vezes nas horas de luta da gente, eu não sei se eles estão em horário de culto, porque em Venceslau está tendo culto presencial, com certeza, mas se Leonardo, o pastor Rafael, verem isso depois, a gente glorifica a Deus pela vida de vocês, da sua igreja e de Venceslau. Mas essa semana o Leonardo entrou aqui, mostrou a foto de um dos nossos irmãos aqui de Venceslau, policial. Sua filha tinha sido levada às pressas, entubada, para Londrina, de helicóptero, e estava meio que sedada, toda sem falar, ninguém sabia nada. Ela ficou em coma e foi levada às pressas de Venceslau. E Leonardo veio aqui e nós demos as mãos ali no escritório e nós concordamos que a filha do nosso irmão, do policial ali de Venceslau, ia voltar à vida. E o Leonardo saiu daqui, daqui a pouco já mandou um áudio da menina. E o áudio está nesse celular que está filmando agora.
Está aí esse testemunho. A menina agradecendo as orações dos irmãos e da igreja, porque ela acabou de acordar e já estava mandando beijo para todo mundo. E nós choramos e adoramos a Deus juntos. E eu quero dizer, querido, basta uma palavra do rei. Uma palavra do rei resolve a tua vida, né? Eu fico às vezes imaginando aqui, ó, o rei Davi disse assim: devolvam as terras, não era pouco, as terras de Saul e de Jonatas, tudo a Mefibosete. Alguém que num dia, Kenneth, está lá vendido como escravo, sem ter comida, sem ter lugar para tomar banho. E por anos, não foi um ano que Mefibosete ficou lá. Não foi um ano que esse rapaz, às vezes, não tinha alguém para cuidar de suas higienes pessoais, porque ele era aleijado. Foram anos, foram talvez mais de uma década. Agora a palavra do rei: arranca esse menino, traz para o palácio, devolve fazenda, devolve servos. Oh, aleluia! É só uma palavra do rei que você precisa. Você não precisa de salário dobrado, você não precisa de uma receita médica melhor, você não precisa de um plano de saúde além do que você já tem, ou sei lá. Você precisa de uma palavra real e entender uma coisa. Digo agora àqueles que são salvos em Cristo Jesus, querido, o sangue que corre na minha e na tua veia agora é sangue, talvez você diga, mas é natural, pastor, é de natureza divina. Não somos mais aqueles rejeitados, o vale do rejeitado ficou lá, agora somos príncipes de Deus. A Bíblia diz herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, eleitos para uma nova vida. Pedro diz assim, usa uma palavra que eu tento definir, não consigo: imarcessível. O que é isso? É algo que vai além do meu entendimento, é algo que vai além da minha capacidade de entender, porque é aí que Cristo me quer, é aí que Ele me colocou, Ele me arrancou das trevas. Satanás não é meu dono, o mundo não é meu dono, não, o pecado não é meu dono. Bendito seja Deus, que pela graça agora eu pertenço a algo maior, maravilhoso. Sou príncipe de Deus, sou herdeiro de Deus, sou um filho de Deus, aleluia. Você consegue entender isso? Consegue entender tua natureza, salvo? Consegue entender a tua natureza, crente? Consegue entender porque Satanás não quer que você leia a Bíblia? Deus é o meu e o teu rei. Jesus Cristo te chama. O rei manda te chamar. Davi só deu uma ordem: tudo que era do teu avô e do teu pai volta para ti, menino. Ou às vezes fico pensando nessas coisas, se tiver algum parente me ouvindo vai saber exatamente do que eu vou falar. Às vezes quando estou chegando ali no sítio onde era do meu avô materno, né, o pai da minha mãe, e eu vejo onde era uma determinada porteira, e aquela imensidão ali, dali para lá, eu digo assim: agora já tem outros donos, agora os herdeiros venderam a outros e tal, e vai por aí afora. Mas às vezes ando comigo assim: já pensou por que eu não tenho condição de adquirir de volta pelo menos as terras que eram do meu avô? Por quê? Mas isso, estou falando uma coisa tão boba assim, de algo que às vezes até eu paro naquele local, que era uma antiga divisa, hoje não é mais, né? Hoje, mas eu sei exatamente onde é, e penso nessas coisas.
Agora eu estou aqui diante, irmão, de algo muito maior do que isso. Isso é uma coisa... Meu avô não existe mais, minha mãe Jesus já levou, estamos nós aqui, né? Meu pai é uma bênção, tem uma saúde abençoada, eu agradeço a Deus por isso. Hoje tenho minha esposa, meus filhos, mas isso é uma coisa tão pequena, irrisória, diante do que eu estou olhando aqui. Aqui é a palavra de Davi, o maior de todos os reis de Israel. Uma palavra dele mudou a vida de Mefibosete. Uma palavra do meu rei Jesus muda a tua vida. Uma palavra do meu rei Jesus muda a tua história. Tira você do lamaçal do passado, do pecado e de um passado de traumas, como era o de Mefibosete, e coloca você como um príncipe na mesa dele. Para entender que temos uma herança. E que se essa herança, querido... mas olha o tempo que a gente vive, daí eu não vivo nesse tempo aqui não. Isso aqui é tão passageiro, quanto? 70 anos, 80, 100? Um ano, 2? Não, meu irmão, eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de Cristo Jesus, que venceu a morte, te deu vida e vida eterna. E todos quantos o receberem, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus eternamente. Pensa comigo na mesa do rei, que está preparada, que um dia a gente vai sentar lá. Pensa comigo, vai valer a pena. Você vai, né? Sabe, Abraão vai passar por nós e vai dizer assim: 2020, hein? Enfrentar uma pandemia, não sei o que, mas aí você vai estar na mesa do rei, se vestindo como um príncipe, uma princesa, um herdeiro real, diante daquele que é 3 vezes santo. Amado, entenda de uma vez por todas, sabe o que Satanás, o mundo, a vida quer que a gente tenha? A natureza bem pesteada mesmo, sabe? Daquele cão bem sarnento, a natureza de mendigo, que vira latas de lixo, que não tem aonde encostar a cabeça. Mas sabe o que Deus quer fazer conosco? Deus quer dar natureza real. Eu não estou falando de teologia da prosperidade, você sabe o texto que eu li. Estou falando de natureza divina. Eu estou falando de ser uma nova criatura. Eu estou falando de ser um filho de Deus, eternamente grato pelo que Deus faz. Eu encerro a minha fala dizendo: príncipe ou mendigo, o que você é afinal? O rei está te chamando. E quando o rei chama, te põe na mesa dele. Ele muda, ele põe anel no teu dedo. Lê a história do filho pródigo, né? Ele muda a história. Basta apenas uma palavra do Senhor para mudar a história da tua casa. O rei manda te chamar. O rei manda dizer: põe-te em pé e eu vou falar contigo. O rei te diz: é tempo de assentar à mesa com ele. Vamos orar? Fique de pé se você pode, de joelhos se quiser. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os agora. A nossa terra precisa muito de um tempo de arrependimento. Hoje, agora de pouco, né, a irmã Camila passava ali e dizia assim: pastor, trabalho em Jaguariaíva, e o nosso povo, tanto daqui quanto de lá, ainda não se arrependeu, pastor. Disse: verdade, filha, verdade. Nós precisamos nos arrepender. Ore comigo, por favor. O rei manda te chamar. Bendito Deus e amado Pai, Deus que no passado fez Davi lembrar da aliança, da beneficência
de tudo que ele havia recebido de Jonatas, que nem existe mais, e fez Davi buscar lá na terra de Lodebar, lá no lugar da vergonha, no lugar da tristeza, da humilhação, no lugar da escravidão. O Senhor buscou a Mefibosete. E hoje, meu Pai, o Senhor está buscando uma igreja arrependida, uma igreja contrita, uma igreja, meu Deus, humilhada aos teus pés. Meu Deus, fomos cortados de todo o pedestal humano. Ah, como, ó Deus, tem sido bom esses dias para a gente entender nosso lugar. Fomos quebrados e quebrados estamos, ó Deus, aos teus pés, como Mefibosete, que ao olhar para o rei não tinha coragem sequer de levantar a cabeça e dizer: quem sou eu, um cão morto, para o rei olhar, para o rei buscar. Deus, quem sou eu para ter autoridade, para ser pregador, para pregar? Quem sou eu? De onde saí? Todos nós podemos nos identificar um pouco agora nesse Mefibosete, mas mesmo assim tu olhaste para nós, tu nos deste Jesus, tu levantaste nossa cabeça, fizeste-nos erguer os olhos e olhar para cima, como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, olhai para o alto. Deus Todo-Poderoso, eis um momento de nós olharmos para o Senhor, arrependido de nossos pecados, nos humilhamos e pedimos perdão, ó Deus, por nossa terra, pedimos perdão por pecar tanto, por não saber lidar com as coisas, mas estamos aqui, ó Deus, humildemente dizendo: olha para nós agora, segure em nossas mãos, Senhor. Quem sabe é isso que aconteceu naquela cena com Davi e Mefibosete. Davi segurou nas mãos daquele moço e o colocou em uma das cadeiras de príncipe. Deus, em Cristo Jesus, eu digo e afirmo diante dos meus irmãos nesta live, e com lágrimas nos olhos eu digo: Deus, socorre-nos no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade, não porque a gente merece, porque merecer nós não merecemos bolufa nenhuma, mas por graça e por obra do Espírito Santo que foi derramado e dado à igreja. Eu intercedo pelos meus irmãos e digo que eles sejam levantados, porque nessa noite o rei mandou chamá-los. O rei fez que eles parassem para ouvir essa pregação. O rei fez que eles orassem comigo agora. Então, em nome de Jesus Cristo, como profeta de Deus na tua vida, eu te abençoo e digo: levanta-te. Levanta-te, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o lugar que é teu. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso está o seu Filho Jesus, e junto com Cristo, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele, já estamos agora mesmo, ainda não fomos glorificados, mas na mente de Deus é lá o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vencendo vem Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Que haja curas, milagres, salvação, arrependimento, mudança de vida, transformação e um grande reboliço na cidade de Arapoti. E aonde chegar a minha voz nessa noite, é assim que eu oro e é assim que eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, põe-te em pé. O rei manda te chamar. Põe-te em pé. Você tem uma natureza. É um príncipe do Senhor.
é uma princesa do Senhor. O rei mandou buscar você. Amém? Deus te abençoe. Fica com essa meditação, guarda isso no teu coração, né? Estuda melhor. Aqui a gente tem que fazer com rápidas palavras, já estamos chegando numa hora de culto. Que Deus te abençoe, Deus abençoe meu filho que cuida aqui, minha esposa louvando a Deus aqui. Nós voltamos a fazer live agora só no domingo, irmãos, esse mesmo horário, aqui mesmo conosco, né? Mas a gente fica o dia inteiro com a igreja aberta, praticamente o dia todo com a igreja aberta. Você que ainda pode, né, e ainda tem o seu dízimo, o seu voto de oferta especial, passe aqui na igreja, né, entregar, consagrar seu dízimo, a sua oferta. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Vou ministrar a bênção na tua vida. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na tua vida, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.